Olá! Que bom estarmos aqui de novo para mais uma vez refletirmos sobre as palavras de vida eterna. E a nossa conversa de hoje vai ser a partir da leitura da lição número 8, cujo título é Vida e Posse. E ela começa assim: Não é a vida mais que o alimento? Essas são palavras de Jesus, que podem ser encontradas no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. E Emmanuel, sobre essas palavras de Jesus, diz-nos o seguinte: aconselha-te com a prudência, para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam. Acumulam ouro sem proveito. Guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade. Retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram. Disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. E imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite, como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Essa página aqui, ela nos leva a uma reflexão sobre o que é necessário e o que é supérfluo. O que é aquilo que realmente de que necessitamos e o que é aquilo de que podemos deixar para depois, porque agora não vai, na verdade, nos fazer falta. E quem tiver interesse, lá no capítulo 5º do Livro dos Espíritos, cujo título é Lei da Conservação, na parte 3ª, tem algumas questões cujo título é Necessário e Supérfluo. Vale a pena a leitura, quem tiver interesse. Eu vou ler aqui só uma, que é a 716. Ele diz-nos assim, Kardec pergunta assim: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Lembremos-nos que estamos falando sobre vida e posse, sobre aquilo que é necessário, sobre aquilo que é supérfluo. E a resposta da espiritualidade é: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais.
necessidades que não são reais. Eu acho que esse finalzinho da resposta da espiritualidade é como se fosse um resumo dessa página aqui de Emmanuel. Nós poderíamos dizer vida e posse, necessário, supérfluo, e essa criação do que realmente não necessitamos, dessas necessidades que não são reais. Porque Emmanuel vem falando aqui, ele começa dizendo para nós termos cuidado, para nós não cedermos à loucura da ganância, a loucura de querermos amealhar cada vez mais tesouros externos, a loucura de querermos sempre ter cada vez mais e, por conta dessa ganância, dessa vontade de querermos sempre ter, abrirmos mão de valores que são extremamente necessários e essenciais para nós. A nossa moralidade, muitas vezes até mesmo a nossa própria vida. Abrimos mão disso por conta da ganância. E ele fala dessa questão da loucura, para nós não entrarmos na loucura. Ele vem dizendo aqui para nós não nos perdermos na busca dessas posses exteriores, a gana de ilusória evidência. É um dos vícios que estão sendo elencados lá nessa questão 716 do Livro dos Espíritos. Os vícios nos mexeram tanto conosco que eles criaram novas necessidades. E é o nosso orgulho. Eu preciso ter essa evidência, mas ela é ilusória e ela é passageira. E ele vem dizendo aqui, Emmanuel vem elencando várias posses externas que nós temos e que são inúteis para nós, porque nós não fazemos com que elas sejam úteis. Tudo aquilo que nós conquistamos, como é um empréstimo, como é um instrumento, nós devemos utilizar da melhor forma possível, não só pensando em nós e nos nossos amigos e nas nossas famílias, mas pensando em todos. O que eu posso fazer para melhorar as pessoas com isso aqui que eu tenho? E ele vem falando da terra, vem falando do ouro, vem falando das roupas, vem falando do alimento, que ele diz o pão, mas resumindo como se fosse um alimento. Vem falando disso tudo para cada um de nós. E ele diz, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. Nós não precisamos dessa vantagem, nós não precisamos dessa remuneração, então nós vamos deixar para lá. Eu não preciso disso, isso não vai me fazer falta, isso não é necessário para a minha existência. E um pouquinho mais para baixo, ele vem aqui, falando o seguinte, que nós criamos até doenças imaginárias, que nós nos perdemos no medo, no tédio, no capricho maligno. Todas as posses que nós temos e que ficam paradas, ficam estagnadas, elas acabam trazendo para nós prejuízos e não benefícios. A riqueza é um instrumento, que não é um instrumento nem bom nem ruim, ele é um instrumento neutro. Vai depender de como nós utilizamos esse instrumento, se nós temos a sabedoria para nos utilizarmos desse instrumento. E ele vem dizendo que nós vamos ficando presos nessa malha até o dia em que nós vamos ter que devolver o próprio corpo. O que ele está querendo dizer aqui para nós? Que nós vamos devolver tudo, inclusive o nosso corpo, que não nos pertence, que também é um empréstimo. E aí ele vem dizendo, não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo. O mundo não nos pertence. Nada que existe no mundo é nosso. Nós usufruímos de tudo que está no mundo. E o que nós devemos fazer com tudo isso que está no mundo e que nós temos temporariamente? Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. A gratidão. Não há bem melhor do que alguém lembrar-se de nós com gratidão, com carinho, com amor. E é isso aqui, vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Pega isso que a gente tem agora e estende para nós conseguirmos amealhar aquilo que realmente importa.
E ele fala para nós que o que de verdade nós podemos fazer é trabalharmos para nós próprios, amealhando para nós próprios no campo da educação e das boas obras. Lembrando sempre que tudo aquilo que chega até nós é um empréstimo de Deus. Todos os instrumentos que nós temos são instrumentos que devem ser utilizados para estender o bem eterno. Nada que nós possuímos de exterior deve ser utilizado simplesmente para dar conta das nossas necessidades temporárias, passageiras. Nós devemos nos esforçar cada vez mais para utilizarmos aquilo que nós temos, os talentos que nós temos, para estendermos o bem eterno. Que possamos fazer bom uso das nossas posses, que sejam elas muitas, grande quantidade, ou sejam elas mais reduzidas, mas que façamos bom uso. Vamos fazer como a página de Emmanuel nos sugere. Vamos amar pela glória de amar. Vamos servir sem nos prendermos a nada. Paz e luz.